Hoje vamos fazer mais um molde completamente original para fazermos peças, também elas originais. Este é um molde totalmente personalizado para sabonetes, peças em biscuit ou peças em gesso e ninguém terá um igual. E será que estão lembrados que no vídeo de enfeites de Natal eu disse que estava a fazer um coração mais preenchido para depois vos mostrar um novo vídeo? Não, pois não. Quase que foi no século passado. Pois bem, aqui estou eu com o nosso coração de pasta de papel. Aqui no canal tenho vários vídeos sobre estes temas, ou seja, a pasta de papel e os moldes. E podem consultar os links na descrição ou nas diferentes listas de reprodução. Depois de termos feito o nosso coração em pasta de papel, termos deixado secar, é só enrolar muito bem o fio. Este é o fio de lã aproveitado de um casaco de malha que não estava bom para doar. Esse é mais um vídeo que podem ver aqui no canal. Tal como tenho feito com todas as peças com as quais faço moldes, decidi colocar a pasta de efeito transparente por cima da peça, para que a peça não se cole ao molde. Custou um bocadinho a secar, pois a lã absorveu um pouco da própria tinta. Depois, temos de preparar o silicone. No vídeo sobre o molde bipartido falei sobre este novo método que estou a usar para fazer os moldes e depois vou trazer uma comparação entre métodos. Aqui já estou a pesar o silicone para que seja mais fácil colocar logo a quantidade desejada dentro da água, sem estar a desperdiçar silicone, colocando primeiro no recipiente e depois na água. Usei cerca de 100 gramas de silicone. Também já me podem ver a amassar o silicone logo diretamente com as mãos. Não se esqueçam, mantenham as mãos bem molhadas e sempre com detergente da louça. E aqui está mais uma dica sobre estes processos. Um dos moldes que fiz ficou demasiado perto da caixa de suporte e ficou aberto onde não devia. Podem ver isso no outro vídeo. Decidi colocar um pouco de silicone por cima a tapar o furo e funcionou lindamente. Para quem é a primeira vez que vê vídeos meus, aconselho que vejam os diferentes vídeos da lista de reprodução, tudo sobre os moldes de silicone caseiros, peças de matriz e como duplicar peças. Pois lá encontro tudo aquilo que tenho vindo a aprender e a testar sobre este tema. Assim, eu faço as experiências e vocês já podem ver o que ocorreu bem ou mal e como melhorar todos estes processos. Mas, continuando com o molde, quando o silicone já não estiver a colar, podemos amassar mais um pouco. Quem viu o vídeo anterior sabe que, como é importante amassar bem o silicone para este ficar pronto. Tal como suspeitava, a diferença está no tempo que demoramos a amassar o silicone. Depois deixamos curar. Aqui, como achei que poderia haver a hipótese de a lã se colar ao molde, deixei curar apenas cerca de meia hora e afinal tinha razão. O silicone, ou seja, o nosso molde, apanha todos os pormenores e aqui apanhou também todos os fios de lã. Foi muito complicado tentar tirar a peça original do molde. Até desliguei a câmera, pois já estava a demorar muito. Mas com muita paciência e tempo lá saiu. Foi importante tirar o mais devagar possível, pois assim não estraguei o molde. Já só faltam as minhas considerações finais sobre este molde. Gostei imenso do efeito produzido e de todos os pormenores captados. Também acho que ficaria espetacular com um fio tipo cordão um pouco mais grosso, talvez cordão de seda ou encerado. A única dificuldade que tive foi mesmo retirar a peça original do molde. Agora que já viram mais uma peça original, digam lá que molde original vão fazer. Fico a aguardar os vossos comentários. No entanto, vemo-nos já de seguida no próximo vídeo.